A história de Ismael, o primogênito de Abraão, é um dos relatos mais impactantes da Bíblia Sagrada, muitas vezes envolto em mistério e mal compreendido. Enquanto muitos se concentram em Isaque, o filho da promessa, a trajetória de Ismael revela uma dinâmica complexa de rejeição e bênção, conflito e redenção. Quem foi Ismael? Como ele se encaixa no plano divino? Poucos sabem que, além de ser o pai de uma grande nação, sua vida carrega significados profundos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Prepare-se para explorar essa história como nunca antes e descobrir como as decisões humanas e a soberania divina se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido de Agar, serva egípcia de Sara. A história de Ismael começou quando Deus prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Gênesis 15:5. Mas Sara, sua esposa, era estéril. Desesperada por não poder dar um filho a Abraão, ela ofereceu Agar, seguindo um costume comum na época, para que seu marido tivesse um herdeiro através dela. Gênesis 16:1-3. Agar concebeu e, ao saber que estava grávida, passou a desprezar Sara, o que deu início a um profundo conflito familiar. Sara, ressentida, tratou Agar com severidade, e esta, por sua vez, fugiu para o deserto. Foi ali que um anjo do Senhor apareceu a Agar, confortando-a e ordenando seu retorno com a promessa de que seu filho, Ismael, teria um futuro grandioso e formaria uma grande nação. Gênesis 16:7-12. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos, e desde o início ele foi visto por Abraão como o possível herdeiro da promessa divina. Gênesis 16:16. Abraão até pediu a Deus que Ismael fosse reconhecido como o herdeiro do pacto, porém, Deus tinha outros planos. Apesar de confirmar a bênção sobre Ismael, Deus revelou que a aliança seria estabelecida por meio de outro filho, que nasceria de Sara, a quem ele concederia um milagre: o nascimento de Isaque, mesmo em sua velhice. Gênesis 17:18-19. Isso marcou uma distinção clara na promessa de Deus, onde Isaque seria o herdeiro do pacto espiritual, enquanto a Ismael seria concedida uma bênção de grandeza, mas em outro âmbito. Ainda assim, Deus não desconsiderou Ismael. Embora a aliança principal fosse feita com Isaque, Deus assegurou a Abraão que Ismael teria uma descendência numerosa, sendo pai de 12 príncipes e líder de uma grande nação. Gênesis 17:20. Essa promessa seria cumprida mais tarde, quando Ismael se tornaria um patriarca por direito próprio, cumprindo o destino traçado por Deus desde o início. Assim, o nascimento de Ismael não apenas trouxe esperança para Abraão e Agar, mas também revelou a complexidade dos planos divinos, nos quais ambos os filhos de Abraão tinham papéis importantes, mas distintos, no cumprimento das promessas feitas por Deus. O nascimento de Isaque, filho prometido a Abraão e Sara, trouxe à tona uma nova tensão no lar de Abraão. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade, e Sara, que já não esperava ter filhos, finalmente viu o cumprimento da promessa divina. Gênesis 21:1-5. No entanto, a presença de Ismael, que já tinha cerca de 14 anos, se tornou um ponto de discórdia. Durante uma festa de desmame de Isaque, Sara observou Ismael brincando com seu filho e ficou incomodada. Embora o relato bíblico não ofereça detalhes exatos sobre o tipo de interação, Sara interpretou o comportamento de Ismael como uma ameaça ao futuro de Isaque. Gênesis 21:9-10. Determinada a garantir que seu filho, Isaque, tivesse o lugar de destaque como o herdeiro, Sara exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael. Embora essa decisão tenha entristecido Abraão,
que ainda amava seu filho primogênito, Deus interveio e o tranquilizou, assegurando-lhe que, embora Isaque fosse o herdeiro da aliança, Ismael também seria abençoado e faria parte de uma grande nação. Gênesis 21, 12, 13. Com isso, Abraão concedeu a Agar e Ismael provisões e os enviou embora, selando um momento crucial de separação que mais tarde moldaria a história das duas linhagens. Esse evento marca a ruptura definitiva entre Ismael e a linha de sucessão de Isaque. No entanto, a expulsão de Agar e Ismael não significava o fim de sua história, mas o início de uma jornada nova e difícil, onde a promessa de Deus sobre a vida de Ismael ainda seria realizada mesmo fora da casa de Abraão. Após serem enviados para o deserto de Berseba, Agar e Ismael enfrentaram circunstâncias difíceis. Com o suprimento de água esgotado, a sobrevivência deles parecia incerta. Agar, em desespero, se afastou de seu filho para não testemunhar sua morte iminente, e Ismael, também sem forças, permaneceu à sombra de um arbusto. Gênesis 21, 15 e 16. No entanto, foi nesse momento de angústia que Deus interveio. Ouvindo o clamor de Ismael, um anjo do Senhor apareceu a Agar, consolando-a e reafirmando a promessa de que Ismael seria o pai de uma grande nação. Gênesis 21, 17 e 18. Logo em seguida, Deus abriu os olhos de Agar, revelando um poço de água próximo, permitindo que ela e seu filho se reabastecessem e sobrevivessem à provação. Este momento no deserto é crucial, pois marca a continuação da bênção divina sobre Ismael, mesmo fora da casa de Abraão. A intervenção de Deus demonstra seu cuidado contínuo com o filho de Agar, garantindo que a promessa feita a Abraão sobre a grandeza de Ismael não seria esquecida. Assim, a narrativa bíblica reforça a ideia de que, embora Ismael estivesse separado fisicamente da linhagem de Isaque, o favor de Deus ainda repousava sobre ele. Após esse evento, Ismael cresceu e se tornou forte no deserto, estabelecendo-se como um arqueiro habilidoso. Gênesis 21, 20. Agar encontrou para ele uma esposa do Egito e Ismael deu início à sua própria linhagem, que mais tarde seria composta por 12 príncipes, como Deus havia prometido. A sobrevivência no deserto, portanto, não apenas simboliza a proteção divina, mas também o início da formação de uma nova nação. Após o episódio no deserto, Ismael cresceu e se estabeleceu como um homem forte e resiliente. O relato bíblico descreve que ele se tornou um arqueiro, vivendo no deserto de Parã. Gênesis 21, 20 e 21. A vida de Ismael como caçador reflete a sua adaptação às duras condições do deserto, uma habilidade que simboliza sua independência e sobrevivência fora do círculo familiar de Abraão. Diferente de Isaque, que permaneceu sob os cuidados de Abraão e Sara, Ismael aprendeu a prosperar em um ambiente selvagem e hostil, desenvolvendo-se como líder e patriarca de sua própria linhagem. Ismael se casou com uma mulher egípcia, escolhida por Agar, sua mãe, e iniciou a formação de sua própria tribo, que mais tarde se expandiria para se tornar uma grande nação, conforme a promessa de Deus. Ele se tornou o pai de 12 filhos, que vieram a formar 12 tribos nômades. Gênesis 25, 13, 16. Essas tribos, que ocupavam territórios ao redor do deserto, são frequentemente associadas a povos árabes e sua vasta expansão pelas regiões do Oriente Médio. A habilidade de Ismael como caçador e sua liderança demonstram que, apesar de estar distante da aliança feita com Isaque, ele ainda cumpriu seu papel no plano divino, gerando uma descendência numerosa e influente. Assim, a vida de Ismael, marcada pela habilidade de sobreviver e prosperar em ambientes difíceis, é um testemunho do cumprimento da promessa de Deus. Mesmo fora da linhagem espiritual de Isaque, Ismael tornou-se um patriarca respeitado
e seus descendentes continuaram a desempenhar um papel significativo na história da região. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz uma importante referência a Ismael em sua carta aos Gálatas, estabelecendo um paralelo entre Ismael e Isaque para ilustrar verdades espirituais profundas. Paulo menciona que Ismael, o filho nascido de Agar, simboliza aqueles que nascem segundo a carne, enquanto Isaque, nascido de Sara, representa os que nascem segundo o Espírito. Gálatas 4, 22, 23. Esse contraste é utilizado por Paulo para explicar a diferença entre o antigo pacto, baseado na lei, e o novo pacto, que é baseado na promessa divina e na liberdade trazida por Cristo. Paulo relembra a história de Sara e Agar para ilustrar a situação dos crentes da Galácia, que estavam sendo tentados a voltar às práticas da lei judaica, apesar de já terem aceitado a liberdade do Evangelho. Ismael, nascido por uma solução humana, é associado ao sistema da lei, que depende dos esforços humanos para alcançar a salvação. Isaque, por outro lado, sendo o filho da promessa de Deus, simboliza a nova aliança, em que a salvação é um dom gratuito, baseado na fé. A analogia serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira herança espiritual está reservada para aqueles que confiam plenamente nas promessas de Deus, em vez de tentar conquistá-las por suas próprias forças. Embora Ismael tenha sido abençoado por Deus com uma grande descendência, sua figura no Novo Testamento assume um significado simbólico, representando a condição daqueles que vivem sob a escravidão da lei em oposição à liberdade que Cristo oferece. Essa distinção feita por Paulo reforça o papel de Ismael dentro da história bíblica, mostrando que mesmo em contextos espirituais, sua história continua a ter relevância. A trajetória de Ismael nos revela muito mais do que uma simples história de conflitos familiares. Ela nos desafia a refletir sobre o papel do destino e das promessas divinas, e sobre como Deus age mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Será que você está vivendo preso às expectativas humanas, ou está pronto para confiar nas promessas divinas, mesmo que pareçam improváveis? O que essa história te ensina sobre o poder de Deus em transformar vidas e situações? Pense nisso, aprenda cada vez mais sobre personagens fascinantes da Bíblia e a como aplicar esses conhecimentos em sua vida. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Juntos, vamos continuar essa jornada de descobertas.